Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu queria fazer um vídeo um pouco mais rápido hoje, passando uma visão dessa ideia de fazer dinheiro sem trabalhar. Todo mundo com certeza já se imaginou não tendo que trabalhar mais e podendo fazer dinheiro surgindo do ar. E muita gente acaba nem parando para estudar um pouco isso e entender que não necessariamente isso é uma ilusão, isso pode acontecer na prática. Então a ideia desse vídeo aqui é te mostrar com números de verdade como você poderia fazer para ganhar R$ 500 todo dia. Não necessariamente isso aqui é fácil de se fazer, tá? Já queria dar esse aviso antes, mas eu vou ser sincero com você e eu vou te falar a realidade, né? Como as coisas funcionam de verdade e o que você pode mirar para o longo prazo para conseguir fazer com que isso se torne realidade para você no seu dia a dia. E os primeiros conceitos que eu queria trazer para você aqui, que são muito importantes, é o conceito de renda ativa e renda passiva. A renda ativa, caso você não saiba, é um dinheiro que entra no seu bolso através de um esforço, quando você gera valor para alguém. Isso aqui se traduz, por exemplo, no seu emprego. Se você trabalha dentro de uma empresa, você gera valor para essa empresa de uma forma ativa e você é pago por isso, você tem uma remuneração. E a renda passiva, por outro lado, é uma renda que não depende do seu esforço propriamente dito, pelo menos não naquele instante. Você, independente do que esteja fazendo, você consegue ter uma renda de fato entrando no seu bolso. E o melhor exemplo para você visualizar a renda passiva é imaginando um imóvel sendo alugado. Você tem um proprietário que tem um imóvel e ele vai disponibilizar esse imóvel para uma pessoa viver de aluguel, e esse inquilino vai estar disposto a pagar, por exemplo, todo mês para esse proprietário, independente do que ele está fazendo, simplesmente por estar morando ali. Então você concorda comigo? Esse proprietário ele poderia estar viajando, ele poderia estar dormindo se ele quisesse, ele estaria recebendo todo mês essa renda. E isso é renda passiva. Só que existem formas diferentes de você conseguir e até formas mais eficazes do que você colocando necessariamente um imóvel para alugar. E é justamente dessas formas que a gente vai falar, especificamente aqui de uma que eu vou trazer como exemplo, mas é essa ideia de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, independente do que você está fazendo. E a melhor forma, na minha visão, na minha opinião, de você fazer isso hoje em dia é literalmente investindo. Só que também não é qualquer investimento que vai te fazer isso de uma forma prática. Na verdade, tem muito investimento que não é feito para isso, para você ter uma renda passiva, não é o intuito dele, mas tem alguns que são interessantes para isso. E caso você queira, por exemplo, receber R$ 500 todos os dias, faz mais sentido você investir neles do que em outros. Então nesse vídeo vai ficar bem claro para você, de fato eu vou trazer exemplos atualizados e na prática para você visualizar com números como é que isso pode ser possível, quanto você precisa investir ou aonde você tem que investir, como é que você pode chegar até lá. E até aproveitando essas perguntas, eu acho que uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é justamente essa, né? Onde é que você vai colocar o seu dinheiro para ter uma renda passiva, para conseguir viver dessa forma? Dois investimentos que não foram criados com o intuito de te gerar uma renda passiva, pelo menos para você viver, são, por exemplo, o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária ou liquidez imediata. Esses investimentos eles tornam a ideia da renda passiva para você gastar e conseguir pagar as suas despesas operacionalmente inviável. Você precisaria entrar todo dia na sua conta, retirar esse dinheiro, esse rendimento que você teve, para depois passar para sua conta corrente, sendo que você ainda paga imposto de renda a cada vez que você faz isso. Então você até acaba tendo menos rendimento por culpa disso. Então, de fato, não são opções interessantes, até porque se você quisesse usar eles, você teria que ter mais dinheiro do que você de fato precisa investido para conseguir ter esses R$ 500 todos os dias. E diante desse problema, a maioria das pessoas acaba recorrendo a um outro tipo de investimento, como uma solução, digamos assim, que são as ações que pagam proventos. E caso você não saiba o que são proventos, isso aqui é basicamente distribuição de lucro. Existem algumas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, na B3, elas têm essa característica, né? Eles distribuem os seus lucros com os seus acionistas. E esses proventos distribuídos, eles têm duas principais categorias, são os dividendos e os juros sobre capital próprio. Basicamente, nos dividendos você não tem que pagar imposto de renda, eles são isentos de qualquer tributação, enquanto que nos juros sobre capital próprio, a empresa vai fazer a mesma distribuição, pelo menos o mesmo tipo, você vai receber o seu dinheiro da mesma forma, porém você vai ter pago o imposto de renda, ele já vai ser retido na fonte. Isso aí já também não seria uma dor de cabeça para você, são só menos rendimentos. Como eu falei, muita gente acaba recorrendo às ações para tentar ter essa renda passiva de uma forma periódica, para viver de renda, e acabam comprando esses papéis preferenciais. Se você pega o ticker da ação, por exemplo, Petrobras, você tem Petro 4 e Petro 3, as ações preferenciais são as Petro 4, e isso te dá preferência para receber dividendos. Só que um outro problema surge, que é o fato dessas empresas não distribuírem os proventos de uma forma,
digamos, uniforme. Elas vão distribuir de uma forma periódica, mas as pessoas não necessariamente sabem quando elas vão receber. E eu não tô falando aqui que é de semana sim, semana não, eu tô me referindo a ficar meses, inclusive, sem pagar nenhum provento. E aproveitando que a gente falou de Petrobras, eu peguei aqui uma tabela atualizada com os últimos pagamentos e até com os pagamentos que já estão agendados para os acionistas. Para você não ficar confuso, a gente tem aqui duas colunas de datas. A gente tem a Datacom e o pagamento. A Datacom nada mais é que um filtro para ditar quem que vai de fato receber esses proventos. Então, se a gente pegar a última linha como exemplo, a gente está vendo aqui que quem já tinha ação desde o dia 23 de dezembro de 2024 para trás vai receber o pagamento desses dividendos no dia 20 de 3 de 2025, ou melhor, já recebeu. E um outro ponto que dificulta muito você viver de fato de renda e ter um rendimento, digamos que diário com os proventos é o fato deles não serem regulares, não só no tempo, mas também no seu valor. Às vezes esses pagamentos são divididos até em partes diferentes, mas você vê que é muito difícil deles serem o mesmo valor efetivamente. E a solução para esse problema, na verdade, é colocar o nosso dinheiro num outro tipo de ativo, que são os fundos imobiliários. Para você entender de uma forma rápida como funcionam os fundos imobiliários, imagina que você quer ter um pedacinho de vários imóveis diferentes. Você quer ter um pedacinho de um shopping, você quer ter um pedacinho de um apartamento, você quer ter um pedacinho também de um galpão logístico. E aí, dessa forma, se alguém de fato estivesse dentro desses imóveis e pagando um aluguel, você receberia por isso. Os fundos imobiliários, eles são, de uma forma simplificada, isso. Você entra nesse fundo, você compra um pedacinho dele com o valor que a gente chama de cota, e aí, a partir desse momento, você tem um percentual dentro desse fundo. E esse fundo tem vários imóveis, por exemplo, ele pode, como eu falei, estar dentro de shoppings, ele pode ter edifícios, ele pode ter casas, várias outras coisas, mas a grande ideia é você se expor a vários imóveis diferentes, não concentrar seu dinheiro todo num lugar só, de uma forma simplificada. E além disso, sem aquelas dores de cabeça, né, que você teria como um proprietário. Você não tem que lidar com inquilino, você não tem que lidar com manutenção, você não tem que nem se preocupar com as pessoas estarem pagando em dia os aluguéis. E assim como os dividendos das ações, os rendimentos que os fundos imobiliários te geram, eles são isentos de imposto de renda. Isso é muito bacana. Só que a grande vantagem em cima dos dividendos é que esses pagamentos dos rendimentos, eles são de fato mais uniformes. Normalmente eles são mensais. E além disso, o valor deles também pode oscilar, mas costuma oscilar muito menos, ou pelo menos numa frequência muito menor. O único problema que a gente teria aqui são que os pagamentos, como eu falei, são mensais, né, e não diários. De fato, não existe um investimento que vai fazer um dinheiro cair na sua conta de uma forma diária. O mais próximo que a gente consegue chegar hoje em dia são com esses rendimentos dos fundos imobiliários, de uma forma mensal. Então, o que a gente pode fazer para contornar? Já que a gente vai receber um dinheiro todo mês e a gente muito provavelmente vai saber quanto vai estar recebendo, a gente pode calcular quanto a gente precisaria receber dentro desse mês para ter o equivalente a R$ 500 todos os dias. Então, fazendo uma conta bem rápida aqui, né? Se a gente quer R$ 500 todos os dias e a gente vai receber de 30 em 30 dias, né? De mês em mês, isso significa que a cada mês a gente tem que receber um total de R$ 15.000. E a segunda coisa que a gente tem que parar para pensar é, beleza, se a gente quer receber R$ 15.000 por mês, quanto é que eu preciso ter investido em algum fundo imobiliário? A gente tem que escolher um fundo imobiliário, fazer as contas para saber quanto de fato tem que ter ali dentro. E para fazer essa conta, eu peguei aqui um ativo, um fundo imobiliário que é bem conhecido, bem famoso inclusive, que é o HGLG11. Ele é um fundo bem focado em galpões logísticos, então as pessoas realmente alugam esses galpões e pagam aluguel, e como os fundos são proprietários desses imóveis, você recebe, se você tiver cotas dentro desse fundo, você recebe parte desses rendimentos. E eu separei aqui algumas informações desse fundo, do HGLG11. O primeiro deles é quanto que uma cota desse fundo traz pra gente de rendimento. E atualmente uma cota tá dando R$1,10. E nessa tabela a gente consegue até enxergar o que eu acabei de falar, né? Que os fundos imobiliários, eles têm um pagamento mais constante, mais uniforme, tanto com o período desse pagamento quanto com o valor. Então, se a gente pega R$ 15.000 e divide por R$1,10, que é o valor que a gente recebe por uma cota, a gente descobre que precisa de um total de 13.637 cotas desse fundo para conseguir esse rendimento mensal, ou o equivalente a receber R$ 500 todos os dias. E para descobrir então quanto a gente precisa ter investido para conseguir tornar isso possível, a gente tem que olhar para o valor da cota. Quanto é que uma cota custa então? E no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota está custando R$ 159,83. E isso aqui totaliza para a gente teria que ter dentro desse fundo um total de R$ 2.179.500. E é óbvio que esse montante é ridiculamente grande, é óbvio que essa quantidade está distante da realidade de muita gente, eu me incluo nisso, inclusive. Mas isso retrata um ponto que eu trouxe lá no início do vídeo, né, daqueles dois conceitos de renda ativa para renda passiva. Para você viver de renda passiva, você precisa primeiro ter vivido a renda ativa. Não dá para você simplesmente, a menos que você seja um herdeiro, não dá para você simplesmente já ter uma renda passiva. Você precisa trabalhar e construir ela para você sim
conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você de formas diferentes. E nesse caso aqui, com esses investimentos. E até para te dar um norte rápido de quanto tempo levaria para você conseguir chegar nesse montante, né? Se a gente investir R$ 500 todos os meses num Tesouro Selic ou num CDB que renda 100% do CDI, considerando aqui a nossa Selic atual, tá? De 14,75%, a gente levaria praticamente 30 anos para chegar nesse valor, um pouco menos. Só que essa conta ela é muito simplificada e é importante que você entenda que não é correto você se basear só nela, porque a nossa Selic não é constante em 14,75% ao ano. Ela tá assim no momento, tá muito alta para o que a gente já viu. Faria mais sentido a gente pegar uma média dos últimos 20 anos, por exemplo, para fazer essa conta. E olhando para essa média dos últimos 20 anos, a nossa taxa Selic está em 10% ao ano. Isso aqui significa que a gente levaria, de uma forma um pouco mais aproximada do que a anterior, quase 40 anos para chegar nesse valor. Mas antes de você talvez ficar um pouco desanimado, porque realmente é muito tempo, queria que você entendesse que isso aqui é uma simulação com os investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil. Todo investimento ou toda aplicação que a gente faz, ela tem essa correlação entre risco e retorno. Quanto mais risco você corre, mais retorno você está disposto a receber também. Quanto menos risco você corre, menos retorno. Então, se a gente está olhando aqui para o investimento mais conservador, mais seguro que a gente tem no Brasil, a gente está olhando também para o menor retorno que a gente conseguiria fazer, mais garantido de fato. E você provavelmente sabe disso, mas um exemplo de outros ativos que trazem muito rendimento para a gente são as ações. E a gente está num momento muito bom para investir nessas ações, justamente porque a gente está com uma Selic alta. Isso significa que a maior parte das pessoas não está comprando esses papéis, não está aplicando nessas empresas, está colocando dinheiro numa renda fixa alta, o que faz com que o preço desses papéis caia muito. Se lembra disso aqui que eu tô falando, daqui a alguns anos, talvez nem muito tempo aqui pra frente, tá? No futuro próximo, a nossa taxa Selic vai cair. E quando a taxa Selic cair, as pessoas vão tirar o dinheiro delas da renda fixa porque não vai estar valendo mais a pena. E elas vão aos poucos ir comprando ações, investimentos de renda variável. E esses ativos que hoje estão baratos, eles vão começar a se valorizar. Quem investiu nesse momento agora, que está barato, vai se dar muito bem com isso. Vai conseguir rendimentos maiores, com certeza, do que a Selic está projetando hoje. Mas, infelizmente, comprar ações e investir nesse tipo de ativo ainda não é muito intuitivo para muita gente. E é compreensível, não é, de fato, um processo tão simplificado, mas está sendo simplificado ao longo dos anos. E é por isso que eu quis gravar um vídeo que eu vou deixar aqui para você ver, onde eu abro a minha corretora e faço isso na prática. Inclusive escolho uma ação, faço uma análise bem básica para você entender como é que você pode escolher uma ação de fato. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar um gostei e se inscrever no canal também. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Forte abraço para você.